Safra 2025, minha casa é o campo, meu amigo produtor, minha amiga produtora, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BelaCast, diretamente dos estúdios do Bela Agrícola, aqui no Bela Safra 2025, sempre trazendo para você conteúdo técnico, informações relevantes a respeito de mercado, posicionamento, tudo para que você, produtor e produtora, possa ter melhores resultados e maior rentabilidade também dentro do seu contexto, da sua produção, na sua lavoura. E agora, não menos importante, talvez para poder abrilhantar o nosso dia aqui, convido para poder conversar comigo Alberto Araújo, presidente da Bela Agrícola, e Josefina Camargo, lá da AgroSafe. Sejam bem-vindos, pessoal. Satisfação receber vocês aqui no estúdio. Satisfação é nossa, Natan. Parabéns aí pela condução. Estamos muito animados falar aqui no BelaCast, trazer aqui a ideia de seguro. A Josi, que sabe tudo da área, vai comentar com a gente como a gente agrega valor real para o produtor. Obrigado. Esse é o ponto. Mas estão preparados, né, Josi? Estamos aí. Obrigada pelo convite, gente. Ansiosa. E falar sobre seguro sempre é uma oportunidade, uma paixão para mim. Gente, vocês estão em casa, então a conversa aqui realmente é muito fluida, é justamente para poder direcionar o produtor dentro desse contexto todo de seguros, né? E nada mais justo para poder contextualizar, não somente falar do seguro, mas acho que a questão principal que a gente pode levantar aqui dentro é os riscos que o produtor tem. Então, quando a gente vai falar do setor agrícola, se eu for levantar qualquer contexto para um economista, qualquer pessoa que vai fazer um investimento, qualquer pessoa que é de fora da área e vem para dentro desse contexto do agro, nenhuma dessas pessoas se atreve a pisar dentro desse mercado sem antes se precaver em relação ao mercado, em relação à proteção da lavoura. Então, nada mais justo que a gente contextualizar, né, os principais riscos aí que o produtor pode estar correndo, tanto no sentido de mercado quanto no sentido da lavoura, e onde que o seguro agrícola pode estar ajudando o produtor, né, dentro do contexto geral. Alberto, você quer comentar um pouquinho para nós? Onde que você vê essa maior dificuldade do produtor, talvez essa compreensão que ainda precisa ser um pouco mais aprofundada? Não, perfeitamente, Natan. O que a gente vê na prática é o seguinte, né? Seguro, ele é um mitigador de risco. Justo. Perfeito? Então, para você, todo negócio tem risco atrelado a ele. E o que você tem que entender é o seu apetite a risco e riscos que você não deveria ter apetite, porque eles podem te tirar fora do negócio, problema de continuidade, ou eles podem te trazer um prejuízo tão grande que prejudique os seus ciclos posteriores. E a gente fala das lavouras. O que a gente tem visto historicamente é o produtor, ele vive de ciclos. O nosso negócio é cíclico. Ciclo um pouco melhor, um pouco pior. Só que quando esse ciclo pior, ele é negativo no ponto de você não conseguir mitigá-lo através de seguro, você pode ter dificuldades para aproveitar ciclos bons que vão vir. E aí você fica sempre correndo atrás, a gente costuma falar, né? Correndo atrás do prejuízo, literalmente falando. Exatamente. Todo o produtor nosso que tem dificuldade nos créditos, a maioria dos casos é a situação da falta de um mitigador de risco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí eu não sei se é a Josi ou o Alberto que pode me responder, mas até onde que esse fator acaba sendo cultural para que o produtor possa não aderir, entende? Até onde que esse fator pode ser cultural? É somente eu compreendo muito bem o lado do produtor, talvez a linha de pensamento que ele tem, o raciocínio que ele utiliza, mas eu falo que a cultura, no sentido comportamento, influencia muito nisso, né? Até onde que vocês talvez atribuem, né, a maneira como o produtor enxerga, ou essa dificuldade dele enxergar todo esse risco que ele pode estar correndo, a cultura de não aderir ou digamos, de não estar acostumado ou não querer ou não ser incentivado a fazer o seguro, né? Natan, essa é uma pergunta muito importante, porque o produtor que fazia seguro lá atrás, há anos atrás, desde Proagro até seguro agrícola propriamente dito, era um seguro diferente. Era um seguro porque ele era a quantidade de contratação era bem menor. Então, realmente, qual que é a preocupação dele hoje? Será que cobre o meu custo? O seguro não paga, o seguro cobre pouco, os investimentos são muito altos. Só que o seguro evoluiu muito dos últimos anos para cá. Então, muitos produtores têm a mentalidade, ele acredita que o seguro seja aquele seguro lá de antigamente, mas hoje não. Você pode contextualizar um pouco para nós, Josi, antes de você fazendo esse insert aqui, como que era antes?
Antigamente era assim, eram menos players no mercado, né, Alberto? Menos seguradoras. Ok. Então, não existia tanta competitividade, muita concorrência. Tá, então, menos players, então? Menos players. Ok. As companhias e as seguradoras vinham com produtos mais enxutos, produtos mais sistematizados, produtos mais engessados. Antigamente a cobertura era muito baixa, porque no seguro hoje, as seguradoras, para fazer uma produtividade garantida, quando a gente fala de seguro agrícola, ela busca muita referência de IBGE. E as referências de IBGE nem sempre são a realidade do que está acontecendo no mercado. Não são mesmo. Então, o que eles enxergaram? Eu tenho esse dado e essa vai ser a produtividade ofertada. Meu Deus. O valor das commodities, eles também não seguiam os valores da commodity como seguem hoje. Então, a produtividade baixa, com uma cobertura também baixa, que não paga o meu custo, relativamente alto de prêmio, porque o nível de contratação, a quantidade era sempre muito pequena, então eram produtos realmente muito engessados. Só que as companhias viram que o mercado não funciona, o produtor está investindo muito, alta tecnologia, empresas distribuidoras muito mais antenada ao que está acontecendo, e o produtor aumentando essa tecnologia, as seguradoras pensaram, poxa, peraí, a gente tem que acompanhar o mercado. Então, hoje acontece muito isso, os produtos são mais personalizados, ela vai entender a lavoura do cliente, a propriedade própria, dele. Isso. Então, os seguros começaram a vir mais, a gente chama de seguro VIP, estruturados. Então, personalizados, perfeito, Alberto. Então, para o produtor José, no mesmo município, hoje ele pode ser diferente, vizinhos, ele pode ser diferente, uma cobertura maior, com um prêmio menor de seguro, na realidade do produtor. Então, quando você fala cultural, eu acredito que seja muito porque ele ainda tem na mentalidade aquele seguro lá antigamente, mas hoje não acontece mais assim. E o que é mais importante? A disseminação da informação. Quando está com os consultores corretos, com as empresas corretas, posicionando essas diferenças, ele tem aumentado. O que eu calculo hoje, tá? Na verdade, pegando esse apanhado de antes para agora. O produtor, na hora que acontece essas situações, eu falo que de 10 safras boas, de qual que o produtor vai lembrar? Daquela que doeu no bolso. Né? E o produtor querendo ou não, pelo mercado onde ele está inserido, ele é uma pessoa que ele toma muitas decisões ainda com base na emoção. Né? Com base no históricos, né? No sentimento, né? Naquela dor, né? Então, infelizmente, o produtor ele tem essa realidade e realmente, cara, é sofrido quando você olha para situações de perda, né? Pô, poderia ter feito, meu Deus, aconteceu, fiz e talvez não foi benéfico para mim, né? Então, essa falta talvez de aprofundamento ou dessa informação chegar com um pouco mais de força no produtor rural, facilitaria na visão de vocês para que ele pudesse estar tomando um pouco mais de partido? O que falta hoje para o produtor compreender melhor esse cenário real sobre o seguro agrícola? Natan, pegando o ponto da Josi, apesar das seguradoras terem flexibilizado o produto, ainda existe uma questão cultural que você abordou. Então, a gente, para simplificar o exemplo aqui, né? É muito comum o produtor adquirir um veículo novo, um veículo utilitário, né? O famoso picape, né? E ali, a grande maioria acaba fazendo seguro. Aí você pergunta, mas por que você faz seguro? Não, mas essa picape vale 300, 500, 600... Ele não sai da concessionária sem seguro. Principalmente quando ele financia. Vamos para um segundo exemplo. A máquina agrícola na propriedade. Pergunta quem tem máquina não segurada. Cara, difícil. Você entendeu? Então, assim, é uma questão de percepção de risco, sendo que nós estamos falando de bens, que, em muitos casos, o valor da lavoura é muito maior do que esses bens, sendo que a lavoura gera descontinuidade. Aí você fala assim, mas por que você segura uma máquina agrícola? Eu falo assim, bom, porque a financiadora me obrigou, porque eu comprei e ela vale muito caro, mas a sua lavoura vale muito mais, entendeu? Com o risco de você... como você bem colocou, a perda é um sentimento muito forte. Nossa. No momento de perda, você tem um seguro que mitiga isso, que dá continuidade, você respira aliviado. E a Josi pode falar de depoimentos de clientes. Josi, quantos clientes, e talvez aqui vale a pena, né, já começar a derivar para exemplos reais de casos extremos. Nós estamos com o clima cada vez mais adverso. Nossa. Josi, pega exemplos, depoimentos de clientes que, se não tivessem recebido seguros, o que teria acontecido com eles? Nós temos inúmeros, Alberto. A gente tem clientes, tanto depoimentos gravados, eles falam conosco que se ele faz seguro durante 10 anos e ele nunca usou.
um ano que ele precisou utilizar e receber uma indenização, pagaram-se esses 10 anos de prêmio e ele fala muito. Eu não continuaria na agricultura se não fosse a indenização de seguros. Nós temos vários depoimentos dessa forma. Então, essa questão cultural, quando ele começa a fazer, ele entende a importância, porque não é um custo, é um investimento. Tem que estar no seu planejamento da propriedade, tem que fazer parte desse investimento ali no cálculo, porque ele sabe que uma frustração, 2, ele já vai sair do negócio agrícola. Exato. É isso que eles sempre falam para nós. E vale a pena tangibilizar isso. Quem aqui não vai se lembrar da quebra de milho de 2021? Cara, aquilo assolou o Paraná inteiro, né? O que foi tamanho de indenização? Porque quando você fala de um só, né, talvez não é tão sensível. Josi, Exato. tamanho de indenização 2021 no agro. Quanto que é? Tá até anotadinho aqui, O que é? Alberto, 10 milhões de reais? Não, Pode ter é certeza muito que não mais foi que isso. isso. Ah, não Tem acredito. muito mais Quanto que isso. foi? Em 2021, a gente está falando de 5,4 Bilhões? Bilhões. Não errei, Alberto. 5,4 bi em Isso 2021. isso aqui só no Paraná? Brasil. Brasil. Tá? Brasil. Tá. Quando a gente vai para 2022, 8,8 bi. 8,8 bi, pessoal. Isso é, o nosso setor não deixou, né? Voltou para ele o que ele perderia de 8,8 bilhões de reais. A gente tem dimensão disso? É muito. É bastante máquina, não é não? Claro, é muita máquina, né? Se for contextualizar, é muita máquina. Mas é uma realidade que infelizmente se vive, né? Então, eu sempre fomento, conversei com várias pessoas aqui dentro e todos os profissionais que passaram nesse balcão aqui hoje para a gente poder conversar, aqui na sala do BelaCast, a gente acabou chegando num consenso. Gente, a gente precisa fomentar essas informações de forma contínua e de forma massiva, não somente nos momentos de pico onde o produtor pode estar lá tomando a decisão dele. Pelo contrário, ele tem que estar ciente de que todo o ciclo dele, ele tem que estar recebendo essa informação para que isso de forma leve e de uma maneira educacional possa fazer o produtor compreender que se ele continuar tomando talvez as decisões de maneira emocional ou considerando somente o custo disso, né, ele pode realmente estar sofrendo sérios danos lá na frente. Então, nesse contexto todo, risco, eu vou ter risco na propriedade, eu vou ter risco na lavoura, eu vou ter risco, a gente até anotei um pouquinho mais aqui, eu tenho de dano à propriedade, continuidade dos negócios, eu tenho risco climático. Exatamente. Então, tem muito contexto para poder estar informando o produtor rural também, né? E, Natan, você trouxe uma informação muito importante. Inclusive, vou dar mais um exemplo, Alberto, que você comentou, de um cliente que estava no nosso stand de hoje. Quando o cliente entende o que é o seguro, porque nós somos uma corretora que a gente fala assim para o produtor, a gente não vai te vender um seguro, a gente vai te ensinar o que é o seguro. Você precisa entender o que é, para que você também não tenha problemas futuros. Quando ele entende o que cobre, como é o racional de cálculo, um possível sinistro, que o perito for lá, o que pode e o que não pode ser feito, a metodologia e principalmente o conceito do seguro, ele não fica sem fazer. E muitas vezes, quando a gente está oferecendo para ele, ele vai falar assim, um exemplo, Josi, eu quero aquela companhia que me regula por item, porque hoje eu preciso, a minha propriedade é assim. Essa área que eu vou fazer, essa eu não vou, porque esse aqui o meu solo tem o risco de dar solo 1, porque é um risco excluído. Ele senta para conversar com a gente de igual, né? Entendendo o que é o seguro, fica muito mais leve, ele tem mais poder de decisão sobre a companhia, porque a gente dá as opções, né, para ele. A gente tem de um negócio e ele vem com esse conhecimento e ele diz, ele já senta e já fala, eu quero esse tipo de seguro, dessa forma, essa área eu vou contratar assim, essa área eu vou contratar assado. Porque ele tem esse conhecimento. Então, quanto mais clientes tiverem essa percepção do conceito de seguro, todos esses exemplos que você deu, ele nunca mais vai ficar sem fazer. Existe algum fator assim que, ao seu ver, Josi, é um fator que faz o produtor virar a chave em relação à percepção em fazer o seguro ou não fazer o seguro? O primeiro... Deixa eu tentar te contextualizar o porquê disso. Uma vez falaram para mim, Natan, o seguro é uma proposta realizada por parte de quem tem o bem para a seguradora. Então, se o seguro me permite moldar de acordo com a minha necessidade, então eu estou fazendo a proposta de acordo com a minha necessidade. Isso. Então, eu escolho os pontos de atenção de acordo com aquilo que eu tenho interesse. E é dessa forma, acredito eu, que vocês possam estar fazendo isso também, né? Existem as regras, né? Ah, não, com certeza. Porque o que é muito importante, né? Até antes a gente estava conversando, né, Alberto?
A seguradora, ela é uma investidora. Porque ela é uma financiadora, na verdade, porque ela está financiando o produtor. Em caso de sinistro, ela vai fazer um pagamento. Exato. O produtor não vai ter o grão, ela vai receber isso em dinheiro. Então, dentro de uma cadeia, a gente fala do produtor, da corretora de seguro, da seguradora e dos resseguradores, né, que estão um pouquinho acima. Então, eles precisam vir com regras para que sejam respeitados, para essa cadeia seja cada vez mais essas companhias estejam no mercado. Quando a gente falou de player hoje, logo no comecinho, antigamente a gente falava de 3, 4, chegamos a ter 17, voltamos para 12, hoje tem algumas ainda estão no mercado, assim, entrantes. Mas o que acontece? Se ela não for sustentável dentro de regras, dentro dessas estruturadas, que façam sentido também, um outro dado importante que eu tenho aqui, quando a gente fala dos últimos 5 anos, né, de 2019 a 2024, são 6 anos. Você imagina que elas receberam 27 bi de prêmio e indenizaram 23 bi. Elas estão quase meio que empatadas, porque mais uma catástrofe que foi igual a 2022, elas não têm mais reserva de capital. Olha só. Então, o que você trouxe é muito importante, mas necessitam ter as regras, só que é muito mais flexível. Hoje é muito mais estruturado. Não, mas esse é o ponto. Então existe esse seguro VIP, como você... VIP, estruturado, personalizado. Isso facilita muito para que o produtor ele possa, talvez assim... sentir que essa flexibilidade seja para poder adequar a realidade dele dentro da proposta de seguro. E olha que importante que você trouxe. As seguradoras, assim como a gente fala de empresas distribuidoras de insumos que trazem sempre o melhor para o produtor por região, né, Alberto? Então, tem uma semente de milho que vai bem numa região alta e na outra baixa não vai. As seguradoras entendem, elas escutam o produtor. Então, hoje, esses serviços, esses produtos estruturados, é porque com corretoras experientes, com corretoras que entendem a necessidade do cliente, a gente leva isso para as seguradoras, elas evolvem com esses seguros personalizados e estruturados. Não, o que vale aqui colocar, Nathan, acho que é um ponto que você puxou lá no início. Hoje a gente precisa avançar com educação com informação correta. Legal. A flexibilidade do seguro é grande. Ela depende do que? Ela depende de adesão para ela ficar mais barata e ela depende de parametrização. Inclusive, existe um seguro chamado paramétrico. Seguro paramétrico. Exato. Então, vamos dar um exemplo tranquilo aqui. Ah, não. Meu receio é o seguinte. Faltou chuva no plantio ou choveu muito na colheita, não é isso, basicamente? Acontece. Então tá bom, então assim, quantos milímetros nós estamos falando? Se não chover pelo menos X milímetros na minha janela de plantio, eu quero ser indenizado. Ou se chover mais que tantos milímetros na minha época de colheita, eu também quero ser indenizado, não é, Júlio? Perfeito. Só complementando o seu caso, o paramétrico, olha que informação importante. Tem que seguir o zoneamento agrícola no produto tradicional. Paramétrico não precisa. Então, tipo de solo. Você adequa a sua realidade, ao seu tipo de solo, a sua zona. De novo, mas para isso, vamos dizer, o nosso trabalho não é só educativo, ele é também nas frentes governamentais. Porque muita gente fala assim, vocês estão aí falando que vocês querem vender seguro. Não é isso, porque ao proteger o setor, é aquele ganha-ganha. O produtor não perde, a gente não perde, certo? Com certeza. Então, a gente tem que ir para o ganha-ganha. E para o ganha-ganha, a gente precisa de escala. A gente precisa de educação, a gente precisa de escala. Para vocês terem ideia, e aqui só um exemplo, tá? Como a gente atua em outras frentes, né, Josi? Hoje, eu, pessoalmente, estou na presidência de uma associação chamada Associação dos Cerealistas do Paraná, que são os originadores de grãos do Paraná. Legal. Com isso, nos dá o privilégio de estar em Brasília discutindo com o MAPA quais regras nós deveríamos ter para o seguro ser mais incentivado. Porque talvez o que precisa do Brasil a gente tem um orçamento que é relativamente fixo. Vamos manejar um orçamento eventualmente de uma frente de custeio para uma frente de proteção de seguro e a gente incentiva mais o seguro, por exemplo, tá? Então, a gente está trabalhando sempre defendendo os interesses do produtor para que ele tenha uma jornada de mais rentabilidade. Quando você fala em lavoura, é rentabilidade, pessoal. Então, o seguro está conectado com tudo isso. Seja o seguro, imagina assim, para quem tem silo em propriedade, você colocou toda a sua produção lá. Bate um vento, né? Tem um evento climático que derruba tudo aquilo, você perde a produção de uma safra. Gente,
Isso muitas vezes é irreversível e você tem seguro para isso. Então, assim, eu acho que a pergunta é, né, como você bem colocou, seguro, você modela a sua maneira. Você tem que definir qual é o seu apetite a risco, o que não vai me tirar do negócio e precificar isso. Óbvio que quanto mais você quer proteger, mais caro fica. Exato. Então, por isso você tem que achar um equilíbrio. E aqui nós temos o que é legal, que tem uma empresa que é a AgroSafe, que é especialista e fala assim, Natan, o que você quer proteger? Aí vamos fazer conta junto. Vale a pena, não vale a pena? Mas daí é uma relação custo-benefício. Isso. E é algo que o produtor sempre busca, é o custo-benefício. Perfeitamente. Né? Eu não posso querer ter o melhor seguro Não pagar por isso. Não. pelo menor custo. Não existe, não né? existe. Então, se eu tenho uma cobertura maior, obviamente, eu vou ter um custo maior. Exatamente. Mas o interessante é sempre deixar muito bem claro, amigo produtor, amiga produtora, que o seguro ele pode ser moldado dentro das regras que regem, né, a contratação do seguro, mas ele pode ser moldado de acordo com a sua realidade. Então, se a gente não fomenta isso de acordo com a realidade do produtor rural, de coração a gente está fazendo errado. Exato. Né? E olha só uma analogia bem simples. É o que a gente faz hoje, a gente não faz isso com o nosso seguro saúde. Faz. Se você, eu quero escolher hospital ABC, vai custar mais caro. Não, eu não preciso disso, eu tô novo, tô Ou bom. eu quero com quarto, ou eu quero melhor assim, Isso. eu quero acompanhante. Enfermaria, acompanhante. É isso, Existem pessoal. opções, né? Exato. É isso. Existem opções. Exato. Mas o produtor é aquela questão que a gente comentou, né? Essa cultura, né? Primeiramente, a gente precisa melhorar, mas esse lado do incentivo governamental facilitaria muito para que a gente pudesse ter toda a nossa safra, ou boa parte dela, vamos dizer assim, que sonho seria, né? Se a gente tivesse boa parte da nossa safra assegurada, garantindo para que seria uma garantia de que todos aqueles que estão envolvidos dentro do setor estivessem talvez um pouco mais respirarem um pouco mais, né? Então isso facilitaria bastante as coisas. Aproveitando o que o Alberto comentou sobre propriedades, é um seguro importantíssimo. O exemplo que ele deu, mesmo quando a gente fala de precificação, Alberto, muitas vezes, né? Lógico, o tamanho da propriedade varia bastante, as coberturas que necessitam, mas a gente tem exemplos onde o cliente tem o seguro da propriedade contratada. Dentro desses seguros estão os imóveis, né, dessa propriedade, então os barracões, algumas casas, sede, maquinários estacionários, né, em caso de aves que estão ali, mas passou um vendaval e destelhou, o exemplo que você deu. O valor que ele foi indenizado, que ele gastaria para cobrir esse barracão, foi maior do que o prêmio do seguro que ele pagou. Então, o que acontece? Ele recebeu uma indenização maior do que o prêmio de seguro e continuou com várias outras coberturas ainda ali. Então, essa relação custo-benefício... Olha só. Como essa relação de custo-benefício, ela é muito importante. E muitas vezes, Alberto, a gente tem alguns produtos que, dependendo do tamanho da propriedade, vamos falar dos silos, né, que tem ali, as companhias pedem uma vistoria. Gente, essa vistoria é uma consultoria gratuita. Porque até para analisar o risco de aceitação ou não... Quando ela é muito bem feita, escolhendo os parceiros certos, o produtor acaba adquirindo essa consultoria com os pontos de melhoria que ele nem tinha percebido muitas vezes. Então, a seguradora fala, olha, está faltando extintor em tal lugar, você precisa arrumar isso daqui, treinamento. E começa daqueles insights nele onde ele fala, poxa, eu não tinha pensado, aqui existe um risco. E a seguradora... Algumas vezes é o risco negado até você ajustar, outras ela te dá esse tempo de adaptação. Vamos começar com essa cobertura, você tem aí 6 meses para se adaptar para que essa vigência continue até o final. Olha que importância essa consultoria que ele recebe para aprovação. E o que é mais importante, ter uma pólice segura emitida, né? Continua com segurança. Com certeza, mas daí não se dá somente... Essa consultoria ela vai acontecer, não é que não se dá, mas essa consultoria vai acontecer principalmente pelo fator que você colocou, a parceria certa para poder estar oferecendo esse produtor, e é isso que a gente vê aqui dentro, né? Isso, então, a parceria da Bela Agrícola com a AgroSafe. Isso, né? Então, exatamente. E é uma parceria que já vem de muito tempo, né? Essa construção, então é algo que vocês vêm construindo safra após aprendendo, desenvolvendo após safra para poder justamente beneficiar o produtor da Bela Agrícola. Perfeito. Né? Esse é o ponto. A AgroSafe, ela nasceu para isso, né? Para atender o produtor rural de uma forma completa, desde o momento da residência dele até a propriedade, os bens, a vida, o seguro de vida também nós fazemos. E até a colheita, que a gente sempre brinca. Ele faz seguro de tudo. E o que paga tudo isso não está segurado, né, Roberto? Exatamente. Olha que é uma ironia do destino. Claro. É sempre Mas assim. O mais importante o nosso time é todo especialista para isso. A gente vive o agro. As pessoas que estão dentro da AgroSafe, muitas, quase 100%, vieram do agronegócio. Então, é uma paixão e a gente vai conversar com o produtor não só para vender. É muito mais que isso. Em alguns
casos, Natan, a gente senta para falar com ele e a gente não acaba fechando o seguro, porque ele não se encaixa, não se enquadra. Então a gente fala, ó, vamos se adaptar, vamos fazer o próximo ano você faz, porque o nosso interesse não é só emitir uma pólice. Mas é a mesma coisa quando eu vou vender... Eu sou vendedor, então quando eu vou vender algum serviço e às vezes o cliente faz a seguinte pergunta, mas por que eu tenho que comprar de você? Eu falo assim, olha, primeiramente, você não é obrigado a comprar comigo. Você não é obrigado a comprar meu serviço, não é obrigado a comprar meu produto, porque antes de você receber uma oferta minha, primeiro eu vou perguntar para você se o meu produto se encaixa para a tua realidade. Então eu não vou te vender nada forçado. Eu acho que esse é o contexto que vocês utilizam aqui dentro. Né? Exato, não é oferecer uma solução para o problema, não é criar problema para gerar solução. Para poder vender a solução. Né? Primeiro eu vou entender o problema e oferecer uma solução adequada. Exatamente, Natan. Então assim, se eu fosse questionar, por exemplo, de AgroSafe para a Bela Agrícola, eu tenho certeza que talvez assim, os resultados são fenomenais no sentido de parceria, né? Sim. E tudo. Mas no teu ponto de vista, Alberto, como que você vê essa parceria feita com a AgroSafe para os produtores da Bela Agrícola e como que isso vem sendo construído ao longo desse tempo de parceria? Olha, a parceria, ela teve muito foco em especialidade, tá? A Bela Agrícola é uma empresa de acesso, então assim, a gente junta tecnologia de defensivos, fertilizantes, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Sementes e tal. Mas faltava uma frente de seguros. Só que não dá para a Bela Agrícola chegar e chamar qualquer empresa ou ter acesso direto a uma seguradora. Então a gente faz isso através de um parceiro especializado. Então essa parceria que tem há 10 anos já, e é isso que a Josi colocou. A gente chama, né? A gente usa um termo em inglês tailor-made, que significa personalizado, é feito por um alfaiate. Então a gente fala assim, olha, o produtor da região do norte do Paraná, aqui da cidade e tal, ele precisa desse tipo de seguro. A produtividade dele não é IBGE. O que a gente pode fazer? Ele produz muito mais. Entendeu? Vamos adaptar? Vamos. E é isso. Então, a AgroSafe, o mais legal é que eles falam a linguagem que a Bela Agrícola fala com o produtor. Fica muito mais fácil. A sinergia é total, Natan. Isso é bom. É mútuo, né? É mútuo. Eu tenho certeza que é mútuo. Eu sempre gosto de... Quando o pessoal vem aqui, eu sempre falo assim, as parcerias que a Bela Agrícola realiza não é à toa, não. Né? São muito pontuais e são muito estratégicas, né? Então tudo isso para poder beneficiar o produtor rural, que é cliente, para poder realmente ter essa sintonia. Então, o que a gente poderia tirar de tudo isso, no ponto de vista de vocês, como uma mensagem para que o produtor rural possa compreender, no sentido de não somente fomentar o seguro, mas talvez de incentivar o produtor a compreender um pouco mais, a buscar mais informações a respeito desse tipo de serviço? Olha que ponto importante quando a gente fala de sinergia. Nós temos um conhecimento de seguros, porque a gente tem os treinamentos, a gente estuda todos os produtos. E a AgroSafe, não vou falar diferente de todas, né, mas é o nosso diferencial, é onde a gente fala com uma equipe da Bela Agrícola, onde eles não são corretores de seguros nem consultores, mas a gente faz eles acreditarem no seguro. Por quê? Porque a confiança que eles chegam até o produtor ela é muito importante. Então a mensagem é: o time da Bela Agrícola é um time que acredita em seguros, porque eles entendem a necessidade, eles sabem dos números de indenizações que eles recebem, né, Alberto? É uma segurança, inclusive, para o cliente que eles vestem essa camisa. Quando eles transmitem essa informação para o produtor, fica muito mais fácil para a gente conseguir ter essa abertura e essa questão da cultura que você comentou no começo, Natan. Então, assim, qual que é a minha mensagem? Quanto mais trabalharmos juntos, quanto mais a gente for na simplicidade, falar a linguagem do produtor, onde quem atende o produtor, que é esse agrônomo, esse consultor que está ali no dia a dia, entendendo a dor dele, porque muitas vezes a gente faz seguros aqui e os clientes a gente conversa por telefone, porque quem está atendendo é o agrônomo na ponta. Então, essa sinergia de relacionamento, de confiança e o mais importante, em caso de sinistro, porque não é só tudo que a gente falou aqui é lindo, maravilhoso, mas existem também os momentos difíceis, os momentos de frustração. Eles acreditam que o que a gente puder fazer para que seja posicionado o seguro de uma forma correta, inclusive com as companhias, olha, essa regra tem que ser aplicada daqui para lá e de lá para cá. Então, produtor, você não pode fazer isso. Mas, seguradora, existe um risco que você não está cobrindo e ele está incluído. Exatamente. Então, essa relação de confiança... A corretora é o elo, né? Isso. Então, essa relação de confiança que o nosso time tem com o time da Bela Agrícola e esse conceito que as companhias entendem que estão trabalhando com uma seguradora, que tem o conhecimento, que vai fazer o certo, a gente não encontra fácil no mercado. Não encontra. Então, acho que mesmo. hoje o nosso diferencial é uma equipe que entende de seguros,
tanto da Bela Agrícola, né, quanto vamos chamar a Bela Agrícola nossos parceiros aqui, e o nosso time que faz toda a diferença, porque no momento que ele mais precisa, lá no estresse de um sinistro, que ele está nervoso, com a flor, né, com o nervo, a flor da pele e tal, conhecendo esses detalhezinhos que a gente falou no começo, faz bastante diferença. Né? Mas isso é conhecer o cliente e conhecer o canal que você atende também. Faz toda a diferença. Alberto, uma mensagem para o nosso amigo produtor, para nossa amiga produtora. Vamos aproveitar isso daqui para poder encerrar com chave de ouro essa conversa. Essa é a ideia. Eu faço a seguinte pergunta a você, produtor, produtora rural. Você tem curiosidade na tecnologia de sementes? Você tem curiosidade na tecnologia de biológicos? Eu acredito que sim. Minha mensagem é: seja curioso na proteção de todo o seu patrimônio. De que forma? Venha aqui conversar com a gente. Uma conversa que não é uma compra, é uma conversa de entender o seguinte: olha, eu queria entender melhor os meus riscos, como eu posso protegê-los e quanto isso vai eventualmente me custar, para saber o que serve para você. Seja curioso para proteger o seu negócio. Isso dá longevidade em todas as frentes. Vem para cá receber uma consultoria de seguro, exato, né? Esse é o plano. Vem para cá, conversa com a AgroSafe. Eles vão fazer o quê? Mapear sua jornada, pegar os pontos de dores. Esse ponto de dor dá para mitigar, esse dá para mitigar também. E é isso, pessoal. Vem para cá que vocês vão gostar. AgroSafe e Bela Agrícola, parceria para proteger o seu patrimônio. Vem para cá. Show de bola. Josi, muito obrigado pelo papo, tá? Pela conversa, de ter chegado aqui após o horário comercial, depois de um dia extremamente tenso, positivo. Tenso no sentido bom, né? Porque a gente trabalhou intenso, né? Intenso, né? E Alberto, obrigado mais uma vez pela parceria, pelo convite para estar aqui junto com vocês no BelaCast. É uma honra mais uma vez. Amigo produtor, amiga produtora que ficou aqui até esse momento, não deixe de vir ao Bela Safra 2025, passar no estande da AgroSafe, vir conversar com o pessoal, receber uma consultoria a respeito de seguros, tanto agrícola, tanto para o seu patrimônio, mitigar esses riscos, né? E fazer, garantir aí essa longevidade do seu patrimônio e da sua lavoura, tá certo? Bela Safra 2025, minha casa é o campo.